Ok, então, na aula passada nós tivemos a primeira aula de calorimetria, né? Como eu falei para vocês, na calorimetria a gente vai estudar aqui basicamente o calor, né? Então a gente precisa sair desse capítulo entendendo o que é o calor, né? Quando é que ele ocorre, quais os tipos de calor que a gente tem, que a gente vai conhecer hoje, né? Conhecer uma grandeza chamada fluxo de calor, que é o que a gente vai discutir agora, né? Conhecer as mudanças de fase, que também é importante. Então, é isso que a gente discute basicamente nesse capítulo. Na primeira aula, que foi a aula passada, a gente viu o conceito de calor, né? O que é calor. Então, falei para vocês que o calor é uma energia em trânsito. Isso é importante, porque deve ser superada aquela ideia que o calor é algo que está no corpo. O calor não está em você. O calor não está em corpo nenhum. Nenhum corpo contém calor. Tem calor, tá? Nenhum corpo tem. Qualquer corpo tem temperatura. Aí sim, você tem uma determinada temperatura, mas você não tem calor, porque o calor não é uma propriedade do corpo. O calor é uma energia em trânsito, tá? O calor, só vai existir enquanto a energia está transitando de um corpo para outro. E a gente viu na aula passada qual a condição para que isso aconteça. A condição para que exista essa transição de energia entre os corpos é que existe entre eles uma diferença de temperatura. A gente viu que espontaneamente, essa palavra é importante, espontaneamente, o calor ele sempre vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, ou seja, do corpo mais quente para o corpo mais frio. Esse é o processo espontâneo. O que não significa que você não possa fazer o processo inverso, fazer com que o calor flua do corpo frio para o corpo quente, que é o que acontece, por exemplo, na sua geladeira. Na geladeira, ele retira calor do ambiente da geladeira, que é um ambiente gelado, é um ambiente frio, e joga esse calor lá fora, na cozinha, que é um ambiente quente. Ele faz o processo oposto, a geladeira faz o processo oposto ao espontâneo. Em vez do quente para o frio, faz do frio para o quente. Só que aí, pessoal, sempre quando ocorrer esse processo no sentido inverso ao espontâneo, o que vai acontecer? Vai envolver sempre um gasto de energia. Você vai ter que gastar energia para fazer isso, que é a energia elétrica que você paga para usar a sua geladeira, para usar o seu ar-condicionado, certo? Que também faz esse processo de fazer com que o calor flua da região fria para a região quente. Ok? Tá travando aí, Vitória? Pessoal, tá travando para vocês aí, não? Ou tá tudo bem? Tá tranquilo, né? Então acho que é só para a Vitória aí. Beleza. Então vamos continuar. Ok, então a primeira ideia, tá? A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é essa definição do calor de maneira muito forte. Porque é muito comum, pessoal, principalmente no Enem, né? Que o Enem adora fazer questões contextualizadas, questões envolvendo o cotidiano, o dia a dia, né? E ele colocar situações em que ele diz, por exemplo, que alguém está no meio da rua e ele vira para outra pessoa e diz que está com calor. Olha, com calor, né? Então, ninguém está com calor, porque o calor não pode estar em você, certo? Então, como a gente discutiu na aula passada, a forma correta de se expressar aí seria você dizer que a temperatura ambiente está elevada, ou então você tem a possibilidade de dizer que você está recebendo calor com rapidez, tá? Que as nossas sensações de frio e calor estão relacionadas a isso, a rapidez com que você recebe calor. Aí você diz que, se você recebe calor rapidamente, você diz que está com calor, né? E se você perde calor rapidamente, você diz que está com frio. Claro que no seu dia a dia, você vai continuar usando a expressão que está com calor normalmente, mas numa prova de física, jamais você vai fazer uma afirmação desse tipo, jamais você vai dizer que uma afirmativa dessa é verdadeira, tá? Então, na aula de hoje,
nós vamos iniciar conhecendo uma grandeza importante chamada de fluxo de calor, que é representada por essa letra grega aqui, chamada de φ, tá? Isso aqui é uma letra grega chamada φ, que a gente vai usar para fluxo de calor. Então, qual é a ideia? Você vai colocar aqui, por exemplo, uma panela com água no fogo, certo? No seu fogão lá, na boca do fogão, e essa boca vai transferir à água uma certa quantidade de energia num certo intervalo de tempo, tá? Você vai transferir uma certa quantidade de energia num certo intervalo de tempo. Quanto maior a quantidade de energia que você conseguir transferir no mesmo intervalo de tempo, você transfere mais energia, mais calor, significa que o fluxo de calor está o quê? Aumentando. Essa é a ideia de fluxo de calor. É a rapidez com que o calor é transmitido. Quanto mais rápido, no menor tempo possível, você conseguir transmitir mais calor, significa que o fluxo de calor é grande, que você está aumentando o fluxo de calor. Matematicamente, esse fluxo de calor, ele vai ser dado por isso aqui. Como eu já disse, o fluxo de calor é isso aqui, o φ, ele vai ser esse Q é o calor, certo? A gente vai usar um Q maiúsculo para calor, e esse ΔT é o intervalo de tempo. Então, o calor no intervalo de tempo vai dar o fluxo, certo? Então, se você fixar o tempo, você aumentar o calor que é transmitido, que é quando você, por exemplo, aumenta a potência lá na sua boca do fogão, né? Você tem o fogo baixo, o fogo alto. Você coloca, sai do fogo baixo para o fogo alto, no mesmo intervalo de tempo, você vai transmitir mais calor à água, ao alimento. Então, você está aumentando o fluxo de calor. Então, só para registrar, esse Q vai ser o calor, e a gente viu na aula passada que o calor ele pode ser dado em duas unidades. Ele pode ser dado em calorias, certo? Que a gente aprende por cal, ou por joule, que é a unidade internacional de energia, e vai ser no sistema internacional a unidade também de calor, já que calor nada mais é do que uma forma de energia. Então, se a unidade no sistema internacional da energia é joule, então do calor a unidade no sistema internacional é joule. É importante saber disso, porque às vezes ele pede para você achar o calor em unidades do sistema internacional. Então, joule, certo? Por isso que é importante também você lembrar de outra coisa que a gente discutiu na aula passada, que foi uma daquelas conclusões do experimento de Joule, que é o chamado equivalente mecânico do calor. O que é o equivalente mecânico do calor? É essa relação entre a caloria e o Joule, tá? Que vai ser cerca de 4,18 joules. Uma caloria, 4,18 joules. Mas, no geral, como eu falei na aula passada, as questões para facilitar a sua vida arredondam, sabe? Ele coloca lá que uma caloria vale 4 joules, ou uma caloria vale 4,2 joules. Aí você tem que ficar atento, olhar a prova lá, qual foi a relação que ele deu entre joule e caloria, certo? Que muitas vezes você vai precisar fazer essa conversão aí. O intervalo de tempo no sistema internacional é o segundo, né? Então, a gente vai chegar aqui, o fluxo de calor, que é o calor pelo tempo, né? Se você usar o calor em calorias, então vai ficar caloria por unidade de tempo. Aqui, ó, caloria por segundo, certo? Caloria por segundo. E se você usar o calor em joule, né, e o tempo em segundos, aí você vai achar o fluxo de calor em joule por segundo. Tá? Então, tem que ficar atento nas unidades para saber qual unidade que vai dar para fluxo, né? Vai depender da unidade que você está usando do calor, se você está usando caloria ou se você está usando joule, tá? É importante lembrar que o joule por segundo, ele nada mais é do que o watts, tá? Então, às vezes, ele representa esse fluxo em watts. E aí você já tem que lembrar que esse fluxo em watts representa a quantidade de energia em joules por segundo. Por exemplo, se ele disser assim, que uma boca de fogão transmite energia para o alimento com um fluxo de 20 watts. Então, o que significa isso? Que a cada segundo, a água vai estar recebendo 20 joules. Não era 20 watts? Então, é 20 joules por segundo. Certo? O watts representa isso.
que é esse W maiúsculo aqui. É joule por segundo. Tranquilo? Tudo bem, pessoal? Tranquilidade, né? Pronto, então essa é a definição de fluxo, tá? Que vai aparecer aí nas questões. Muitas vezes ele vai dizer qual é a potência do aparelho, tá? Que vai estar intimamente relacionado ao fluxo de calor que esse aparelho vai transmitir ao seu alimento, água, ou sei lá o que, que você está aquecendo aí. Então, na sequência, a gente precisa saber os tipos de calor. Nós temos dois tipos de calor. O calor, pessoal, ele vai poder ser do tipo sensível ou vai poder ser do tipo latente. Quando é que a gente vai ter calor sensível e quando é que a gente vai ter calor latente? O calor sensível, ele vai existir quando você fizer com que o seu corpo ele sofra uma mudança de temperatura. Você fornece calor ao sistema e ele esquenta. Então, o calor que você está fornecendo é do tipo sensível, tá? Então, o calor sensível é uma energia que é usada para variar a temperatura do sistema. Você fornece o calor e ele esquenta. Então, é calor sensível, certo? Em algumas situações, você vai fornecer calor para o sistema e ele não vai esquentar. Ele vai ficar com a temperatura constante e, em vez de esquentar, ele muda de fase. Ele passa, por exemplo, do estado sólido para o estado líquido, ou passa do estado líquido para o estado gasoso. E aí, nesses casos, você vai estar fornecendo um calor do tipo latente, certo? Então, o calor latente vai ser a energia que você vai fornecer aí, que vai ser usada para mudar a fase do sistema, produzir uma mudança de estado físico, tá? Então, é fundamental entender a diferença entre esses dois tipos de calores aí, certo? Quando a gente for fazer os exercícios, a gente saber com que calor a gente vai trabalhar. Se vai ser o calor sensível ou se vai ser o calor latente, certo? Sensível, mudança de temperatura, latente, mudança de fase. Então, um exemplo. Digamos que você leva uma panela com água ao fogo, certo? Na boca de um fogão, por exemplo, e esse gráfico, ele descreve o que acontece com a água, com a temperatura da água ao longo do tempo, certo? Aqui é a temperatura em graus Celsius e aqui o tempo em minutos. Então, perceba que em T igual a zero, que é o instante em que você coloca a água lá no fogo, a água tem uma temperatura inicial aqui, ó, de 40 graus Celsius, certo? E aí, à medida que o tempo passa, perceba que a temperatura da água vai aumentando. Ela vai aumentando até que chega um ponto em 10 minutos que, quando ela atinge 100 graus Celsius, embora o forno continue fornecendo energia por esses 5 minutos aqui, ó, a água não aumenta mais sua temperatura. Ela fica 5 minutos aqui com temperatura constante. Quando isso acontece, pessoal, você está fornecendo energia para o sistema e ele não está mais aumentando sua temperatura, significa que nesse intervalo aqui, a substância está sofrendo uma mudança de fase, está sofrendo uma mudança de estado físico, tá? No caso aqui, como a gente tinha água no estado líquido, então ela está passando aqui para o estado gasoso, certo? Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, a gente tem, nesse primeiro intervalo aqui, de 0 a 10, a gente tem água no estado líquido, e aí, quando a gente atinge aqui 10 minutos, que é a temperatura é de 100 graus Celsius, a gente começa esse processo de transformar a água do estado líquido para o estado gasoso, tá? Então, vai existir aqui, dentro da panela, digamos que a gente fecha a panela, para ter essa mistura de vapor e líquido, certo? Então, a gente vai ter ali uma mistura da água no estado líquido e no estado gasoso. Até que toda a água no estado líquido se transforme em vapor d'água. Quando isso acontecer, você tiver dentro da panela apenas vapor d'água, ou seja, água no estado gasoso, aí acontece isso aqui, ó.
o vapor ele começa a aumentar a sua temperatura. Então, a partir desse instante aqui, de 15 minutos, você vai ter dentro da panela apenas água no estado gasoso. Você vai ter apenas vapor de água, certo? Tranquilo? Ah, aconteceria o mesmo aqui, ó, se a gente viesse para trás aqui no gráfico. Aqui está 40, digamos que em vez de esquentar, eu fosse resfriando, certo? Então, eu vou resfriando, 30, 20, 10, até que a temperatura da água chegue em zero. Veja que a reta vem aqui decrescente. Ó. Quando ela chega em zero, essa reta não continua descendo, não. Ela fica agora horizontal, porque a gente vai ter uma mudança de fase de novo. Agora, como eu estou esfriando aqui, a água ela vai passar do estado líquido para o estado sólido. Eu vou congelar a água. E enquanto esse processo estiver ocorrendo, de novo, vai ficar aqui uma reta horizontal, certo? A gente vai ter um segmento de reta horizontal, indicando que está ocorrendo uma mudança de fase. E aí, pessoal, é fundamental que você consiga identificar no gráfico, além desses estados físicos da matéria, se é sólido, líquido ou gasoso, você conseguir identificar, consequentemente, o tipo de calor que está sendo trocado. Como a gente acabou de discutir aqui, se ocorrer mudança na temperatura, calor sensível. Se ocorrer mudança de fase, calor latente. Então, eu pergunto para vocês, nesse primeiro intervalo aqui, de 0 a 10 minutos, de 0 a 10 minutos, que a gente tem água no estado líquido e está sofrendo um aquecimento, certo? Nesse intervalo, qual o tipo de calor que a água está recebendo? Será que ela recebe um calor do tipo sensível ou um calor do tipo latente? Então, Vivian e Luana já colocaram aí que a água deve estar recebendo um calor do tipo sensível, né? Que, de fato, quando você aquece aqui, ó, você fornece calor, você vai fazer com que a água saia de 40 para 100 graus Celsius. Você está aquecendo a água. Então, a variação de temperatura, logo, vai ocorrer aí uma transmissão de calor sensível nesse intervalo, certo? Esse primeiro intervalo aqui, calor sensível. Nesse segundo intervalo, de 10 a 15 minutos, né, a gente está fazendo com que a água passe do estado líquido para o estado gasoso. Ela está sofrendo uma mudança de fase. Então, nesse intervalo, de 5 minutos aqui, 10 para 15, a água deve estar recebendo calor de que tipo? Sensível ou latente, pessoal? Pronto, para a Luana, para a Vivian, né, já colocaram aí que é calor do tipo latente, né, Tiago? Isso aí. Então, como vocês colocaram, de fato, Vitória, a água está sofrendo aqui uma mudança de fase, tá? Nesse intervalo aqui, uma mudança de fase, e sempre que ocorre uma mudança de fase, né, devido ela atingir aí o ponto de ebulição ou o ponto de fusão, você vai dizer que a substância está recebendo calor do tipo latente. Né? E aí, quando toda a massa de água líquida se transforma em vapor d'água, né, ela passa para o estado gasoso, aí esse vapor sofre um aquecimento, né, e ele aumenta a sua temperatura ao longo desses 5 minutos. Então, isso significa que nesse último intervalo aqui, o vapor está recebendo calor de que tipo? Sensível ou latente? Como o Tiago colocou aí, é um calor do tipo sensível, Tiago. Né, Vivian? Isso aí, Luana, sensível. Porque, Stephanie, você, como você colocou aí, nesse intervalo de 5 minutos, a temperatura aqui está aumentando. Então, isso significa que o calor trocado, como está aqui, ó, é do tipo sensível, certo? Então, espero que esteja bem claro isso aí, tá? Porque é fundamental, o primeiro passo nos problemas é você identificar se a substância está sofrendo uma mudança de temperatura ou de fase para poder identificar o tipo de calor trocado para você poder escolher a equação. Se você vai usar a equação do calor sensível para achar o valor do calor, ou se você vai usar a equação do calor latente. Por enquanto, eu não mostrei as equações, a gente está primeiro, devagar, aos poucos, vendo aí como identificar, certo? Mas a gente vai chegar já nas equações de cada um dos tipos de calor. Tranquilo? Então, vamos para frente. Vamos para frente. Vamos conhecer
mais duas grandezas importantes agora, que são chamadas de capacidade térmica e calor específico. É fundamental que a gente saiba a diferença entre as duas, o que é capacidade térmica, o que é calor específico, tá? Da mesma forma que a gente acabou de ver a diferença entre calor sensível e calor latente, tá? Então vamos lá. Primeiro, capacidade térmica. O que é que vai ser a capacidade térmica de um sistema? A capacidade térmica do sistema, pessoal, representa a dificuldade de mudar a temperatura do sistema. O sistema ele vai ter uma certa dificuldade de mudar a temperatura. Tem sistemas que você fornece calor e ele muda a temperatura bem rápido. Já tem sistemas que você fornece calor para ele e ele aumenta a temperatura bem devagar, tá? Ou seja, esse sistema que eu acabei de dizer, que aumenta a temperatura bem devagar, recebendo a mesma quantidade de calor do que o outro, no mesmo intervalo de tempo, significa que esse sistema ele tem uma dificuldade maior de variar a temperatura. Então, isso significa que ele tem uma capacidade térmica maior. Tá? Se entre dois sistemas que recebem a mesma quantidade de calor, no mesmo intervalo de tempo, um deles sofre uma variação de temperatura bem menor, significa que ele tem uma dificuldade maior de mudar a temperatura. Então, ele vai ter uma capacidade térmica maior. Tá? Essa ideia é importante ter em mente. Tá? Essa ideia qualitativa. De maneira mais quantitativa, mais matemática, a definição matemática é essa daqui. Ó. A capacidade térmica que a gente vai representar por um C maiúsculo, tá? Tá aqui, ó, um C maiúsculo, vai ser a quantidade de calor que o sistema recebeu, dividido pela sua correspondente variação de temperatura. Tá? Cuidado para não confundir as equações. A gente viu o fluxo de calor, deixa eu voltar aqui, ó. Fluxo, é isso aqui. Calor por unidade de tempo. Veja que, para não confundir, eu coloquei o tempo com um T minúsculo. E a variação de temperatura eu estou colocando com um T maiúsculo, certo? Em alguns livros, para evitar mais confusão ainda, ele coloca a letra grega θ. Sabe aquela letra que geralmente em matemática é usada para ângulos, né? Θ, que é tipo, parece um Ozinho. Pronto, alguns livros usam para variação de temperatura Δθ. Em algumas questões vai aparecer também Δθ. Mas eu vou usar aqui ΔT minúsculo para mudança de tempo, intervalo de tempo, e ΔTzão, né, o T maiúsculo, para variação de temperatura. Então, esse Q vai ser o calor, que no caso, inevitavelmente, vai ser um calor do tipo sensível, porque a gente vai produzir uma mudança na temperatura, certo? Então, não é calor latente, que vai ser um calor sensível. Como a gente já viu, esse calor pode ser dado em joule ou caloria, mas no sistema internacional a gente joga em joule ou caloria? Alguém lembra? Sistema internacional de unidades, a gente vai jogar o calor em joule ou em caloria? Muito bem, a gente vai usar o calor em joule, tá? Então, a variação de temperatura, a gente vai usar geralmente em graus Celsius, certo? Se ele pedir no sistema internacional, vai ser em Kelvin, mas eu espero que vocês lembrem que a gente viu no primeiro capítulo de termometria, que as variações de temperatura em Kelvin e Celsius são iguais. Então, se variar 10 graus Celsius, quanto é que varia em Kelvin? 10 Kelvin. Então, no final das contas, na continha vai dar no mesmo, se você jogar em Celsius ou em Kelvin, o valor numérico vai ser o mesmo. Né? A capacidade térmica, ela vai ser dada em que unidade? Se eu usar o calor em joule, tá aqui, o calor em joule, e a variação de temperatura em graus Celsius, qual deve ser a unidade de capacidade térmica? Alguém tem alguma ideia? A capacidade térmica deve ser dada em que unidade se o calor estiver em joule e a mudança de temperatura estiver em graus Celsius? Muito bem, Tiago. É isso aí. Tá, pessoal? Como você tem aqui uma divisão, né? Então, para achar a unidade de capacidade térmica, é só você dividir a unidade que você usou para calor e a unidade que você está usando para temperatura. Se eu estou usando o calor em joule e a temperatura em graus Celsius, então vai ficar joule por grau Celsius a unidade de temperatura ou a unidade de capacidade térmica que você vai usar.
Se você usar o calor em caloria, aí vai ficar caloria por grau Celsius. Se você usar a variação de temperatura em Kelvin, aí vai ficar joule por Kelvin, ou caloria por Kelvin, certo? Mas as unidades mais comuns de aparecer são essas duas aqui, certo? Joule por grau Celsius ou caloria por grau Celsius, lembrando que se ele pedir no sistema internacional, certo? Aí você vai ter que colocar aqui joule por Kelvin, certo? Que a unidade do sistema internacional temperatura é Kelvin, tá? Ok. Então, isso é capacidade térmica, certo? Toda vez que a questão falar em capacidade térmica, a primeira coisa que deve vir à sua cabeça é a palavra dificuldade. Dificuldade de quê? De mudar a temperatura de um sistema. Sistemas diferentes têm dificuldades diferentes de mudar a temperatura. Então, cada sistema vai ter uma capacidade térmica diferente, tá? E ela é medida a partir dessa equação. Quanto maior o valor desse C, né, maior vai ser a dificuldade, maior vai ser a capacidade térmica. Então, a outra maneira da gente expressar a capacidade térmica, tá? Essa aqui é a definição, capacidade térmica, mas tem uma forma empírica da gente medir a capacidade térmica, que é assim. Como assim empírico? Empírico é o que vem da experiência, certo? Então, empiricamente, né, experimentalmente, imagine a seguinte experiência. Imagine que a gente tem aqui dois corpos, duas chapas, por exemplo, feitas do mesmo material, por exemplo, digamos que sejam duas chapas de alumínio. A diferença é que essa daqui, a chapa 1, é maior do que a chapa 2, certo? Então, se são feitos do mesmo material e essa é maior, é de esperar, né, logicamente, que a chapa 1 tem uma massa maior do que a massa 2, certo? Do que a chapa 2. O que a gente observa experimentalmente é que se eu fornecer a mesma quantidade de calor para a chapa 1 e para a chapa 2, digamos que eu forneça 1.000 joules de calor para cada uma. O que a gente observa é que a chapa 1 ela tem uma variação de temperatura menor. A chapa 2 esquenta mais, tá? Então a gente chega à conclusão com isso que aquele corpo, certo? Corpos de mesmo material, certo? Eu tenho dois corpos do mesmo material. Aquele que tiver uma massa maior vai ter uma dificuldade maior de mudar sua temperatura. Então, isso significa que ele vai ter uma capacidade térmica maior, né? Que, como a gente acabou de discutir, a capacidade térmica é essa dificuldade de mudar a temperatura do corpo do sistema, tá? Então, aqui a capacidade térmica da chapa 1 é maior do que da chapa 2. Então, a observação experimental que a gente chega disso aqui é que quanto maior for a massa do sistema, maior vai ser a sua dificuldade de variar a temperatura. Ou seja, quanto maior a massa do sistema, maior a capacidade térmica, tá? Então, a gente chega à conclusão, a gente pode dizer que a outra observação experimental, se a chapa 1 tiver uma massa que é o dobro da chapa 2, a variação de temperatura da chapa 1 é a metade. Ou seja, a chapa 1 vai ter o dobro de dificuldade de mudar a temperatura, se a massa for o dobro. Se a massa for o triplo, se a massa da chapa 1 for o triplo da 2, então a chapa 1 vai ter o triplo de capacidade térmica. Então, a conclusão é que a capacidade térmica é diretamente proporcional. Lembra que eu já falei para vocês antes? Que esse alfa a gente usa para indicar proporcionalidade. Ele significa é diretamente proporcional a. Então, a capacidade térmica é diretamente proporcional à massa do sistema. Isso significa que quando eu dobro a massa do sistema, a capacidade térmica dobra. Se eu triplico a massa do sistema, a capacidade térmica triplica, e por aí vai. Só que o meu objetivo aqui, pessoal, não é ter uma proporcionalidade, é encontrar uma igualdade. E aí eu pergunto para vocês, como é que eu transformo uma proporcionalidade numa igualdade? Alguém lembra como é que eu faço isso? Como é que a gente transforma uma proporcionalidade numa igualdade? Eu tenho que fazer o quê com isso aí? Alguém lembra? Muito bem, Vinícius. Não, é o que Vinícius colocou ali, tá? Luana e Tiago. Basta a gente introduzir uma constante. Sempre que você tiver uma proporcionalidade e você quiser transformar isso numa igualdade,
a gente introduz uma constante. Ó. Vou introduzir uma constante aqui, que vai ser esse Czinho minúsculo, aí Czão, C maiúsculo é a capacidade térmica, que, como a gente vê, é proporcional à massa. Então, para transformar isso em igualdade, vou introduzir uma constante que é esse C minúsculo. Esse C minúsculo, pessoal, é exatamente o que a gente vai chamar de calor específico, tá? Então, essa é a relação entre capacidade térmica e calor específico, tá? Czão é igual a M, a massa, vezes o calor específico. O que é que vai representar esse calor específico? Esse calor específico, pessoal, ele vai ser uma característica da substância, tá? E vai representar também uma dificuldade de mudar a temperatura, tá? Então, semelhanças e diferenças entre capacidade térmica e calor específico, para ficar bem claro qual é a diferença entre os dois. A semelhança é que tanto a capacidade térmica como o calor específico, eles medem uma dificuldade de quê? De mudança de temperatura. Vou até sublinhar aqui, ó, dificuldade de mudar a temperatura. Calor específico também. Dificuldade de mudar a temperatura. Essa é a semelhança. Os dois medem a mesma coisa. Dificuldade de mudar a temperatura. Agora, qual é a diferença? A diferença, deixa eu colocar aqui de verde, é a que se remete essa grandeza. A capacidade térmica, ela se remete a um sistema, ou seja, é a dificuldade do sistema de mudar a temperatura. O calor específico, não. Ele não depende do sistema, ele só depende da substância. Em outras palavras, esse sistema é feito de quê? De cobre, de chumbo, de prata, de ouro, de alumínio. O calor específico só depende disso. Tá? Enquanto a capacidade térmica, ele vai depender da massa do sistema, da quantidade, do volume, né, desse sistema, né? O calor específico, ele não vai depender da quantidade de substância que você tem. Ele vai depender apenas da substância que é formada o sistema. O sistema é formado de quê? De água. Então, acabou. Vivian está perguntando. O da água... Deixa eu ver aqui que a pergunta passou aqui. Espera aí. O da água é o mais alto? Não, não é que o da água é o mais alto. O da água é alto, mas tem outras substâncias que têm calores específicos maiores do que da água, tá? Tem outros fluidos, tá? Que tem calor específico maior, mas o calor específico da água é bem alto, né? Que é uma caloria por grau Celsius, que a gente vai discutir daqui a pouco, certo? Daqui a pouco eu vou fazer comentários sobre isso, quais são as consequências do calor específico da água ser relativamente alto, tá? Mas não significa que é o mais alto, tá, Vivian? Então, pessoal, resumindo aqui, eu quero que vocês entendam muito bem isso. Qual é a diferença entre capacidade térmica e calor específico? Os dois, tanto capacidade térmica como calor específico, vão medir a dificuldade de mudar a temperatura. A diferença é que a capacidade térmica vai medir a dificuldade de mudar a temperatura de um sistema, certo? Você vai ter uma determinada massa de uma determinada substância. Tá? Agora, o calor específico, ele não se preocupa com o tamanho do sistema. Não interessa se tem 1.000 litros de água, se tem 1 litro de água, se tem o oceano todinho. O calor específico não está preocupado com a quantidade. Tá? O calor específico ele está relacionado apenas a qual é a substância. É formado de quê? É de água. Pronto. A água tem esse calor específico. Já a capacidade térmica, além de se preocupar com a substância que é formada do sistema, vai se preocupar também com a quantidade dessa substância, ou seja, qual é a massa dessa substância. Tá? Então, para ver se vocês entenderam essa diferença, deixa eu fazer uma pergunta. Imagine que você tenha dois sistemas. Tá? Um dos sistemas é uma piscina, imagina uma piscina completamente cheia de água. Tá? A piscina lá está cheia d'água. E na borda da piscina tem um copo com água. Um copo d'água e uma piscina. São os meus dois sistemas. A minha pergunta é, qual desses dois sistemas deve ter maior calor específico? A piscina cheia d'água ou o copo d'água? Qual deles deve ter um calor específico maior? A piscina ou o copo d'água? O que vocês acham?
Isso aí, Vivian e Tiago. Nenhum dos dois. Porque, como eu acabei de dizer, o calor específico, ele se preocupa apenas em qual é a substância que forma o sistema. Tanto na piscina como no copo, o que nós temos é água. Então, o calor específico é o mesmo nos dois casos. É o calor específico da água, o calor específico da substância. Agora, se eu perguntar qual dos dois sistemas, a piscina ou o copo d'água, a gente tem maior capacidade térmica? Deve ser a piscina ou o copo d'água. Pronto. É o que Vivian colocou aí. É a piscina. Porque, embora nós tenhamos nos dois sistemas a mesma substância, a substância é a mesma, ou seja, o calor específico é o mesmo, a massa de água na piscina é maior do que no copo d'água. Se a massa na piscina é maior, significa que a capacidade térmica é maior. Está claro isso? Então, a capacidade térmica do sistema piscina é maior do que no sistema copo d'água. Beleza? Então, é fundamental entender essa diferença entre capacidade térmica e calor específico. Para vocês entenderem ainda mais isso na prática, essa questão que é capacidade térmica, como está escrito aqui embaixo, vai depender da substância e também da quantidade de substância que tem, eu vou colocar outra situação. Imagine que você chega em casa morrendo de sede e você vai na geladeira. E aí, quando você abre a geladeira, você encontra duas garrafas d'água. Digamos que uma garrafa d'água está completamente cheia e a outra garrafa ela está quase vazia, tem um pouquinho de água. E o seu objetivo é beber aquela água bem geladinha. A pergunta é: qual das garrafas você escolhe? A cheia ou a quase vazia? Pois é, né, Vivi? Aqui tem pouca água, ela tem uma probabilidade maior de estar mais gelada. Se você colocar os dois sistemas, eles estiverem há muito tempo dentro da geladeira, aí não vai ter diferença entre os dois já entrarem em equilíbrio térmico com a geladeira. Aí vão ter a mesma temperatura. Mas, digamos que a gente colocou há pouco tempo os dois lá na geladeira, e aí o que vai acontecer? Aquela massa de água que está na garrafa, que tem pouca água, né, por ter uma massa pequena, uma massa baixa, né, a capacidade térmica vai ser pequena, ou seja, a dificuldade de mudar a temperatura é pequena na garrafa com pouca água. Então, isso significa que ela resfria muito mais rapidamente do que a garrafa completamente cheia, porque a capacidade térmica da garrafa quase vazia é menor. Tá? Então, é fundamental você entender essa ideia, porque você vai conseguir explicar muita coisa. Muita coisa. Tá? Você tem dois sistemas com a mesma substância, mas um deles tem uma massa muito menor, então ele vai variar a temperatura muito mais rápido, porque sua capacidade térmica é muito menor. Vou dar mais um exemplo. Digamos que você vai tomar um banho, chuveiro elétrico, certo? Você coloca lá o chuveiro elétrico para torar lá na água quente. E aí você abre o chuveiro bem pouquinho. O que acontece? Você, numa situação como essa, em que no chuveiro elétrico você abre a torneira lá, né, o chuveiro bem pouquinho, você tem uma experiência literalmente escaldante. Né? Você nota que a água que desce do chuveiro, ela vem pelando, né? Muito quente. Diferentemente de você abrir o chuveiro elétrico todo. Você vai lá no chuveiro e gira aquela manivela todinha. O que vai acontecer? A água que vai atingir seu corpo, ela não vai estar tão quente. Por que isso acontece? De novo, está relacionado com essa equação aqui, tá? Independentemente de você abrir muito o chuveiro ou pouco, a substância é a mesma, é a água. Então, isso aqui é fixo, o calor específico. É o mesmo nos dois casos. Mas quando você abre o chuveiro pouco, a massa de água que vai descer é pequena, é pouca massa de água. Se a massa é pequena, o calor, a capacidade térmica é pequena. Então, isso significa que aquela água tem baixa dificuldade de mudar a temperatura, significa que ela vai esquentar muito rápido. Já quando você abre todinho, vem uma massa de água muito grande, então a capacidade térmica é grande,
a dificuldade do sistema de mudar a temperatura é grande, então ela não esquenta a água de maneira tão efetiva. Tá claro isso, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí qual é a diferença entre capacidade térmica e calor específico. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode falar aí no chat, que eu responderei com o maior prazer, certo? Se você tiver dúvida, fale agora ou cale-se para sempre. Tudo bem? Vamos lá? Vamos para frente? Então, vamos para frente. Vamos lá. Ok, então veja, nós chegamos a duas equações para a capacidade térmica, né? Que é esse Czão aqui, esse C maiúsculo. Primeira definição de capacidade térmica. Se alguém chegar para você e perguntar o que é capacidade térmica, matematicamente, capacidade térmica é isso: é calor por variação de temperatura, tá? E nós chegamos a essa equação, né, que é empírica, ela vem dessa experiência que a gente discutiu agora, das duas chapas com tamanhos diferentes, dois corpos com tamanhos diferentes, aí chega à conclusão que a relação entre capacidade térmica e calor específico é isso: é a massa vezes o calor específico, a capacidade térmica. Então, se capacidade térmica é isso, e também é isso, eu posso dizer que isso é igual a isso, né? Eu posso igualar esse termo a esse. E aí, meu filho, se eu fizer isso, se eu igualar esses dois termos, eu vou chegar aqui, esse Q é igual a mc vezes ΔT. Né? Lembrando que isso aqui é calor sensível, né? Lembra, calor sensível é o que produz mudança de temperatura. Então, isso aqui é a equação do calor sensível. Né? O calor sensível é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Que o pessoal, para lembrar dessa equação, né? O que o pessoal faz? Diz que o calor sensível é que macete. Calor sensível é que macete. Está aqui, ó. Que macete. Né? Para lembrar a equação, né? Do calor sensível. Então, quando você identificar no problema que o calor que foi fornecido foi usado para aumentar a temperatura, a gente viu que esse calor é do tipo sensível, e você vai calcular esse calor dessa maneira. Já, se o calor que você fornece é para sofrer uma mudança de fase, aí o calor fornecido é do tipo latente, e a equação a gente vai conhecer ainda, tá? Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Antes de mostrar a equação do calor latente, a gente já sabe aqui do calor sensível, vamos fazer umas questões envolvendo o calor sensível, tá? Então, dê uma olhada aí na questão 2.1, vê se vocês conseguem fazer aí. Tenta fazer, enquanto isso eu vou pegar a água. E aí, pessoal, fizeram a 2.1? Estão lendo ainda? Tiago acha que é a letra C. Mais alguém? Mais alguém marcou alguma coisa aí? Luana acha que é a letra B. E Luana, Helena, né? Letra B. Tudo bem, vamos ver.
No mesmo local e ocasião, massas diferentes de água pura são aquecidas lado a lado em dois recipientes abertos, desde a temperatura ambiente até começarem a ferver. Assinale a alternativa correta em relação aos valores para os dois recipientes DAS. Quantidade de calor recebidas pelas massas de água desde o início do aquecimento até começarem a ferver. Temperaturas finais atingidas pelas massas de água e a densidade das massas de água. Tá, então é o seguinte, ele disse que massas de água diferentes, massas diferentes de água pura, são aquecidas em dois recipientes até a fervura, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, com relação às quantidades de calor recebidas, certo? Se são iguais ou se são diferentes. Então, o que, você vai fazer? Como a gente vai produzir um aquecimento da água, então a gente vai estar fornecendo que tipo de calor? Nós vamos estar fornecendo um calor do tipo sensível, que a gente acabou de ver que esse calor é dado por isso aqui, ó. É a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Os dois sistemas são feitos por água, então isso aqui é fixo. O calor específico é o mesmo, tá? A variação de temperatura dos dois sistemas também tem que ser a mesma, porque a gente vai sair da mesma temperatura até o ponto de fervura. O que vai mudar são as massas. Se as massas são diferentes, então os calores que são recebidos são diferentes. Ele disse aqui, as massas são diferentes, certo? E eles são aquecidos desde a temperatura ambiente, ou seja, a mesma temperatura inicial, até a mesma final. Então, a variação de temperatura é a mesma, o calor específico é o mesmo, as massas são diferentes. Então, as quantidades de calor recebidas são diferentes. A gente já elimina as letras A e C. Com relação às temperaturas finais atingidas, né? Quando você ferve a água até o ponto de fervura, na pressão de 1 atm, essa água vai atingir o quê? 100 graus Celsius, tá? Nas duas panelas. Então, as temperaturas finais devem ser o quê? Iguais, 100 graus Celsius, tá? Então, a gente já elimina a letra B. Então, por eliminação, a gente já sabe que a resposta é a letra D, não é isso? E no final ele pergunta as densidades, né? A densidade, pessoal, ela só depende da substância. A substância está na panela, o que é água? Está a densidade da água. Acabou. É a mesma, tá? Então, as densidades são iguais. Que no caso da água, é 1 grama por centímetro cúbico, tá? A densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Ou 1 quilograma por litro. É legal saber disso. Densidade da água, 1 quilograma por litro. Significa que se você tiver 5 litros de água, você tem 5 quilogramas de água. Você compra um botijão daquele de água de 20 litros. Adivinha quantos quilos de água tem ali? 20 quilos de água. Porque a densidade da água é de 1 quilograma para 1 litro. Certo? 1 quilograma por litro. Então, a resposta, letra D de dado. Certo? Tudo bem? Parece que vocês erraram, né? Parece que vocês marcaram a letra C, mas entenderam aí direitinho? Deu para entender por que é a letra D? Se tiver alguma dúvida, pergunta aí, tá? Vamos para frente. Então, dá uma olhada aí na questão 2.2. Faça aí. Faça 2.2.
Fizeram aí? Vivian acha que é a letra B de bola. Vamos lá, vou fazer, tá? A questão de Mackenzie diz assim: ó, no laboratório de física, um estudante observa que, fornecendo a mesma quantidade de calor a um corpo de 400 gramas de certa liga metálica e uma massa de água líquida de 100 gramas, tanto o corpo metálico como a água sofrem igual variação de temperatura. Aí você já para aí, né? Porque, veja, se você tem dois sistemas, você fornece para os dois a mesma quantidade de calor e os dois sofrem a mesma variação de temperatura, significa que esses dois têm o que em comum, hein, pessoal? O que vocês acham? Luana acha que a letra E, né? Tudo bem. Vamos fazer a continha para ver agora. Então, a minha pergunta é: se você tem dois sistemas e você fornece esses dois sistemas a mesma quantidade de calor e eles sofrem a mesma variação de temperatura, isso significa que esses dois sistemas têm o que em comum? Alguém tem ideia do que é? Calor sensível não, Tiago. Porque o calor sensível, ele se remete apenas à substância. Veja que a questão diz que um dos sistemas é feito de uma liga metálica e o outro é feito de água. As substâncias são diferentes. Então, os calores específicos são diferentes. Certo? Os calores específicos são diferentes. Mas as capacidades térmicas vão ser iguais, pessoal. Porque lembra que a capacidade térmica, o que é a capacidade térmica? Deixa eu voltar aqui. As capacidades térmicas são iguais, da liga metálica da água. Por quê? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. A capacidade térmica, escrever com o mouse é uma delícia, vai ser o calor que é transmitido pela variação de temperatura. Certo? O calor, ele disse que o calor transmitido é o mesmo. E a variação de temperatura dos sistemas é o mesmo. Então, as capacidades térmicas vão ser o quê? Iguais. Certo? Ou então você poderia pensar assim: se eu forneço a mesma quantidade de calor para os dois e os dois sofrem a mesma variação de temperatura, então os dois têm a mesma dificuldade de mudar a temperatura. Logo, os dois têm que ter a mesma capacidade térmica, sem precisar nem olhar a equação. Tranquilo? Então, a partir disso, do fato que a liga metálica e a água, nesse problema que foi dado, têm capacidades térmicas iguais. E a capacidade térmica, como a gente escreveu aqui, é o calor pela variação de temperatura. Ou, né, como ele não deu o calor, né, ele deu as massas aqui. Né? Eu vou usar aquela outra equação, que veja que eu mostrei aqui para vocês, duas equações para a capacidade térmica. Isso ou isso. Né? Se ele tivesse dado os calores e as variações de temperatura, eu teria usado essa. Mas como ele deu as massas, eu vou usar essa daqui, certo? Porque a gente quer achar calor específico, né? Então, vamos lá. A massa da liga metálica está aqui, ó, 400 gramas. Então, 400 gramas. A massa da água está aqui, 100 gramas. Então, 100 gramas. E o calor específico da água está aqui, 1 caloria por grau Celsius, certo? Então, 1 caloria por grau Celsius. Pronto, eu posso cortar zerinho dos dois lados. Cortei aqui, ó, zerinhos, os dois. Ficou só 4, CL é igual a 1. Passo o 4 dividindo, vai ficar 1/4, que é 0,25 calorias por grau Celsius. A gente vai achar nessa unidade aqui, caloria por grau Celsius, porque é a unidade que a gente está usando aqui para água, certo? Se fosse aqui joule por grau Celsius, por exemplo, a gente ia encontrar aqui joule por grau Celsius. Então, a resposta é a letra B de bola. Tá? Letra B. Tranquilo? Tudo bem? Vamos para a próxima. Dê uma olhada aí na questão 2.3. Tenta fazer aí. Questão 2.3. Passa aí a 2.3.
E aí, alguém fez? Posso fazer? Vivian acha que a letra E? Vamos lá. Vamos ver se é a letra E. Então, a Universidade Federal de Pernambuco diz assim: com o objetivo de melhorar de uma contusão, um atleta envolve sua coxa com a bolsa com 500 gramas de água gelada a 0 graus Celsius. Depois de transcorridos 30 minutos, a temperatura da bolsa de água atinge 18 graus Celsius. Tá? Então, você pegou a água lá geladinha, colocou em contato lá com a coxa do atleta, e essa água que estava a 0 foi a 18 em 30 minutos. Então, supondo que todo o calor absorvido pela água veio da coxa do atleta, calcula a perda média de calor por unidade de tempo em calorias por segundo. Então, pessoal, se aqui a gente vai precisar a quantidade de calor que foi transmitida por unidade de tempo, a gente vai precisar usar aqui que grandeza física que eu apresentei hoje para vocês aqui. A gente vai precisar da definição de fluxo de calor, certo? O fluxo de calor, lembra? Aquele φ é a quantidade de calor por unidade de tempo. Aí agora, nós vamos precisar substituir aqui, ó, no calor, o tipo de calor. Se é calor sensível ou calor latente. Calor sensível vai ter uma equação, calor latente vai ter outra. No caso aqui, como há um aumento da temperatura da água, ele sai de 0 até 18 graus Celsius. Então, se há um aquecimento, esse calor aqui é do tipo sensível. Se é um calor sensível, ele é dado por macete, né? MC delta T. Então, vou substituir aqui. O que é MC delta T? Aí a massa da água é 500 gramas. Está aqui, ó, 500 gramas. Eu vou jogar aqui, 500. Tá? O calor específico da água, pessoal, às vezes a questão dá, às vezes não dá, porque é algo que você tem que saber, certo? O calor específico é um valor tabelado. Cada substância tem a sua. O ouro, a prata, o chumbo, o cobre, o ferro, cada um tem o seu. E você não precisa saber decorar o calor específico de ninguém, exceto o da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius, que a gente vai discutir esse calor específico da água com todos os detalhes que ele merece daqui a pouco. Acho que é depois dessa questão. Mas é bom saber logo, certo? Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. A variação de temperatura está aqui, ó, vai sair de 0 para 18. Então, a variação é 18 graus Celsius. E o intervalo de tempo que isso acontece é 30 minutos. Só que aí, cuidado, porque ele quer a resposta em calorias por segundo. Calorias por segundo. Então, isso significa que o tempo tem que estar em segundos. Como é que a gente passa o tempo de minuto para segundo? Ora, cada minuto tem 60 segundos. Então, é só a gente multiplicar isso aqui por 60. A gente tem 30 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então, é 30 vezes 60. Vai dar a quantidade de tempo em segundos. Certo? Então, eu posso simplificar aqui, ó. Posso tirar esse zerinho com esse, né, na divisão aqui. Eu acho que tem alguém tentando entrar. Deixa eu... vou cortar esse zerinho aqui com esse aqui também, ó, certo? Na divisão. Tranquilo? O que mais? Aí a gente vai ter aqui, ó, 3 vezes 6, 18. Aí vai ter 18 em cima e 18 embaixo. Então, eu posso cortar, ó, 18 com esse 3 e esse 6. Pronto. Aí só sobrou quem? 5. Então, o fluxo é 5 calorias por segundo. Então, a resposta é a letra E. Tranquilo? Eu sugiro, pessoal, que vocês peguem a manha de fazer essas simplificações, sabe? Tem gente que faz, sabe o que aqui? Ele vai multiplicar o 500 por 18. Aí lá vai, passa meia hora fazendo 500 vezes 18. Aí depois passa mais meia hora fazendo 30 vezes 60. Aí depois passa mais meia hora pegando o resultado que deu aqui em cima, dividindo pelo resultado que deu aqui embaixo. Você perde tempo demais.
Então, tem que ficar atento às simplificações que você pode fazer na resolução, que vai facilitar muito a matemática, vai facilitar a sua vida e num tempo muito menor, certo? Então, tudo bem com relação a essa questão aí? Beleza? Tranquilidade? Show? Podemos ir para frente? Então, vamos lá. Vamos lá. Como eu disse, né, e Vivian tinha falado aí, a questão do calor específico da água ser alto, né? Isso aí é importantíssimo. Importantíssimo. É importante a gente saber quanto é que vale o calor específico da água, saber o que é que isso significa, esse valor do calor específico da água, e saber quais são as consequências desse calor específico ser tão alto. Então, eu vou discutir essas três coisas agora com você. A primeira coisa, o valor do calor específico está aqui. 1 caloria por grama grau Celsius. É fundamental que você lembre desse valor, certo? Porque, às vezes, as provas dão o valor e, às vezes, não. Né? Lembrando que, como equivalente mecânico do calor, né? 1 caloria, aproximadamente 4 joules, às vezes ele coloca isso aqui assim, 4 joules por grama grau Celsius, vai dar a mesma coisa, não é só trocar 1 caloria por 4 joules. Beleza? Beleza, então o calor específico da água é isso. Cada substância, como eu já disse, vai ter o seu calor específico, tá? Por exemplo, a areia, se eu não me engano, é 0,2 caloria por grama grau Celsius, tá? As substâncias vão ter calor específico aí 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Então, da água é 1 caloria por grama grau Celsius, que significa que é um calor específico muito alto, tá? E qual o significado desse calor específico, né? Desse valor? O que significa ter um calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius? Significa que quando você tem 1 grama de água, você tem 1 grama, se você fornecer 1 caloria, vai ocorrer uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, certo? É isso. Ixi, sumiu aqui, peraí, só um minuto. Deixa eu ajeitar aqui. Descartar. Deixa eu ajeitar isso aqui, só um minuto. Então, o significado é esse. É que é necessário a energia de 1 caloria para que 1 grama de água varie sua temperatura em 1 grau Celsius. Esse é o significado. Então, veja que quanto maior for o calor específico, maior a quantidade de energia que vai ser necessária para que 1 grama varie sua temperatura de 1 grau Celsius. Ou seja, maior vai ser a dificuldade da substância de mudar a sua temperatura, né? Que foi o que a gente escreveu aqui em cima. Pronto, então o calor específico é isso, a interpretação é essa. E qual é a consequência do calor específico da água ser tão alto? O calor específico da água ser alto, a principal consequência é que ela é um excelente regulador térmico. A água é um excelente regulador térmico. O que significa isso, ser um excelente regulador térmico? É que a água mantém a temperatura dos sistemas com muita eficiência. Um sistema que tem muita água, ele resiste muito a variar a sua temperatura. Ele vai ter uma dificuldade grande de mudar a sua temperatura devido à água ter um grande calor específico, tá? Lógico, quanto mais água você tiver, né, a dificuldade vai ficar cada vez maior, porque a capacidade térmica vai ficar cada vez maior, certo? Então, a água é um excelente regulador térmico, e isso vai ajudar a gente a explicar muita coisa. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, você já percebeu que existe uma diferença de amplitude térmica entre cidades litorâneas e cidades do interior? O que é amplitude térmica? É aquela diferença de temperatura entre a parte mais fria do dia e a parte mais quente, né? Tem cidades que a amplitude térmica é bem pequena, fica ali, por exemplo, Natal, né? Essa cidade que eu acho que a maioria de vocês mora aqui, e eu, nós moramos. A amplitude térmica é relativamente pequena aqui, né? Quando está quente, está 32, está 31, 32, e quando está frio, está 28, está 27, né? A amplitude térmica é relativamente baixa, né? Isso acontece porque Natal é uma cidade litorânea, e a umidade do ar nessas cidades acabam sendo relativamente grande. Ou seja, tem muita água no ar. Então, isso faz com que
essa água do ar dificulte a variação de temperatura do ambiente. Como ela tem um grande calor específico, isso faz com que aquele ambiente ele resista muito a esquentar ou a esfriar. Então, a amplitude térmica acaba sendo pequena. Mas quando você vai, por exemplo, uma cidade do interior aqui do Rio Grande do Norte, vamos colocar Caicó. Meu amigo, quando você está em Caicó, principalmente naquela época ali de fevereiro, janeiro, não tem quem aguente. Porque à tarde bate 40 graus Celsius fácil, né? À tarde, pô, 40 graus Celsius, 41, 42. E à noite, aí já faz aquele friozinho, né? Já bate um 24, um 22. Ou seja, tem uma amplitude térmica muito grande, né? Uma amplitude térmica nessas cidades do interior, lá do Seridó, do Rio Grande do Norte, né? À noite faz aquele gelinho, né? Aquele friozinho, principalmente lá no finalzinho da madrugada, e meio-dia não tem quem aguente. Isso acontece porque a umidade do ar lá é muito baixa, ou seja, tem pouca água no ar. Então, a resistência a mudar a temperatura é muito baixa. Isso faz com que, quando é para esquentar, esquenta. E quando é para esfriar, esfria. Não tem resistência, porque a umidade é baixa. Então, é nesse sentido que eu estou falando que a água é um excelente regulador térmico. Ele mantém a temperatura dos sistemas com muita eficiência. Certo? Outro exemplo. Outro exemplo. Exemplo 2. Você já notou que numa mesma rua, você vai andando numa mesma rua, se você anda num local arborizado e depois num local sem árvores, ao meio-dia, você nota assim, temperaturas completamente diferentes. Né? Por exemplo, lá na Ribeira, ali, perto do Banco do Brasil, na Ribeira, em frente às Americanas. Eu não sei nem se tem uma loja americana ainda, mas faz um tempão que eu não vou. Mas o Banco do Brasil, ali na frente do Banco do Brasil, é bem arborizado, né? Ali na Ribeira, ali no centro, né? Já na parte de trás do Banco do Brasil, praticamente não tem árvores. Se você já rodeou aquele quarteirão alguma vez, você já deve ter notado que se você passar ali no meio-dia, na frente do Banco do Brasil, é gostoso demais ali, né? É um ambiente agradável, mas quando você vai nas costas do banco, meu amigo, não tem quem aguenta ficar ali, né? É quente, né? Isso acontece porque locais arborizados, pessoal, locais que tem muita vegetação, essa vegetação produz um processo chamado de umidificação do ar. Faz com que o ar fique úmido. E aí, por ter muita água no ar, vai fazer com que aquele ambiente resista bastante a mudar a sua temperatura. Tá? Então, chega a parte mais quente do dia, mas aquela região não esquenta tanto. É por isso que em algumas casas, né, algumas pessoas acabam adotando aquele jardim suspenso, colocando no muro da casa ou nas paredes, né, externas, um jardinzinho lá, porque faz com que a temperatura fique mais agradável, né, resista mais a sofrer esse aquecimento todo que a gente tem aí na parte mais quente do dia. Outro exemplo. O caso do deserto é um exemplo extremo, né? Você está perdido no deserto, não se preocupe, porque se você não morrer de dia com temperaturas acima de 50 graus Celsius, né, aquele calor da bexiga taboca de meio-dia, não se preocupe. Se você não morrer ali, você vai morrer de madrugada, com temperaturas baixíssimas, né? Temperaturas aí pode chegar abaixo de 0 graus Celsius, menos 10 graus Celsius, né? Vai depender do local, de quão seco é o local. Então, temperaturas muito baixas, se você não estiver bem agasalhado, né? Pode dar problema. Então, no deserto você tem esse extremo aí de amplitude térmica, né? De à tarde muito quente e à noite muito frio, porque a umidade do ar é muito baixa. Tá? Então, de novo, isso é uma consequência do calor específico da água ser muito grande. Outro exemplo, o corpo humano, né? Um exemplo clássico. O corpo humano ele é constituído basicamente por água. Isso é importante para a gente, porque nós somos seres que têm temperaturas praticamente constantes, né?
são os chamados seres homeotérmicos, né? Que são aqueles seres que mantêm a temperatura praticamente constante, nossa temperatura ali por volta de 36,5, 37 graus Celsius. E o fato do nosso corpo ser constituído basicamente por água nos ajuda a ter essa resistência a sofrer grandes variações de temperatura, né? Devido à água tem um alto calor específico. No geral, é isso. Qualquer corpo, qualquer sistema que tenha muita água vai dificultar bastante a mudança de temperatura. Então, exemplo 5, o caso do ar-condicionado, né? Você já deve ter notado que quando você passa um bom tempo numa sala com ar-condicionado, você começa a notar os lábios ressecados, né? A ponta do nariz ressecada, os olhos mais ressecados. Isso acontece porque o ar-condicionado, para resfriar a sala, pessoal, ele resfria a sala com eficiência, não é porque ele simplesmente elimina um ar frio, ele joga ar frio na sala. Não é só por isso. Ele resfria a sala rapidamente porque ele retira água daquele ambiente da sala. Ele faz com que a sala diminua a sua umidade. Tá? É por isso que lá atrás, né, você vai ter aquela águazinha pingando. Isso é decorrente também devido à diminuição da umidade da água, do ambiente, da sala que está sendo refrigerada pelo ar-condicionado. Então, quando a umidade da sala diminui, a quantidade de água na sala diminui, isso faz com que o ar-condicionado possa refrigerar a sala com maior facilidade, ou seja, sem gastar ainda mais energia. O ar-condicionado já gasta muita energia. Se não tivesse esse processo de diminuir a umidade da sala, gastaria muito mais, tá? Então, o funcionamento do ar-condicionado. Exemplo 6. Caso dos radiadores dos automóveis, né? Nos automóveis é posto um fluido que circula por tubulações próximas do motor para poder receber calor do motor, recebe muito calor do motor, né? E é importante que esse fluido ele tenha um alto calor específico, né? Na década de 90, né, eu vi meu pai muitas vezes se preocupar em ficar lá colocando água no radiador do carro, né? Devido à água ter um grande calor específico. Então, essa água circulava lá pela tubulação, trocava calor com o motor, e como a água tem uma dificuldade grande de mudar a temperatura, ela podia receber muito calor do motor sem mudar muito a temperatura. Ou seja, funcionava como regulador térmico, manter a temperatura ali do motor não tão quente, senão pode dar problema, vai dilatar as peças e isso pode dar problema no motor, né? O problema é quando se esquecia de colocar água, aí se você tem pouca água, a massa de água é pequena, a capacidade térmica é pequena. Então a água entra em equilíbrio térmico no motor mais rápido. E aí, meu amigo, era um fumaceiro grande. Você tinha que parar o carro, abrir o capô do carro e era aquele fumaceiro e você tinha que esperar. Só que o problema é que, como a água tem um alto calor específico, do mesmo jeito que ela demora muito para esquentar, ela também demora muito para esfriar. E aí você passava um tempão lá esperando a água lá do carro esfriar, né? E completar o radiador com água. Hoje, os carros de hoje, né, eles usam um fluido que não é água, né? Um fluido diferente, às vezes meio roseado, que tem um calor específico ainda mais alto do que a água, tá? Viu, Vivian? Aquilo que eu te falei, o calor específico da água é alto, mas não é o mais alto, certo? A outra é substância. Então, é usado lá um líquido que tem um calor específico ainda mais alto, que é exatamente para evitar esse problema que se passava tanto na década de 90, que era você ter que parar o carro com aquele negócio fumaçando, porque a água esquentou demais no radiador, certo? Então, usa-se um fluido ainda com maior dificuldade ainda de mudar a temperatura. Outro exemplo. Esse exemplo 7 é um exemplo clássico que aparece demais, já apareceu várias vezes no Enem, certo? Que é o caso das brisas, né? Em particular, as chamadas brisa terrestre e brisa marítima. Ok? Acho que alguém comentou alguma coisa aí. Deixa eu ver aqui o chat rapidinho. Tá. É isso, tudo bem, vamos para frente.
Então, as chamadas brisa marítima e brisa terrestre, isso aí aparece bastante nas provas, não é nem já, isso aqui já apareceu várias vezes, inclusive. Então, veja, o que, que a gente observa? A gente observa que na praia, aqui, ó, no encontro do mar com a areia, a gente vai ter brisas que têm sentidos diferentes, dependendo se a gente está no período do dia ou da noite. Durante o dia, a gente nota que o fluxo do ar, ele se dá do mar para o continente, tá? Que é a chamada brisa marítima. À noite acontece o contrário, pessoal. O sentido do fluxo, ele se dá do continente para o mar, que é inclusive por isso que os pescadores costumam sair à noite para pescar, né? Por causa desse fluxo aqui, ó, que facilita a entrada mar adentro, tá? É a chamada brisa terrestre. E por que que há essa diferença de sentido de fluxo, né? Aqui do mar para o continente e aqui do continente para o mar, que ocorre à noite. Está relacionado à diferença entre o calor específico da água e o calor específico da areia. O calor específico da água é muito grande e o calor específico da água é muito pequeno. Isso significa que a areia esquenta rápido e esfria rápido. Já a água, ela demora para esquentar. E quando esquenta, demora para esfriar. Essa é a grande diferença entre a água e a areia, né? Então, o que vai acontecer? Durante o dia, a areia esquenta muito mais rápido que a água. A areia vai estar bem quente. E aí isso vai fazer com que a massa de ar sobre a areia esquente rapidamente e quando você tem um gás que é aquecido, pessoal, ele aumenta seu volume e, consequentemente, diminui sua densidade. Quando ele diminui sua densidade, a tendência dele é subir. Então, esse ar quente sobre a areia diminui a densidade e sobe. Isso causa uma baixa de pressão, que acaba fazendo com que a massa de ar sobre o mar ele venha para a areia, tá? E aí forma-se a brisa marítima. À noite acontece o contrário. A areia esfria bem rápido e a água que passou o dia todinho sendo aquecida pelo sol, ela demora muito para esfriar. Então, à noite, é a água que vai estar mais quente do que a areia. E aí isso vai fazer com que o ar sobre a água esteja mais aquecido do que o ar sobre a areia. E aí esse ar sobre a água mais quente, ele se expande, diminui a densidade e sobe. Quando ele sobe, para ocupar esse lugar, né, essa diminuição de pressão sobre a água, isso faz com que a massa de ar sobre o continente ela se mova para o mar, que vai ser a brisa terrestre. Tá? Então veja que esse sentido das brisas está intimamente relacionado à diferença entre o calor específico da água e da areia. Beleza, pessoal? Então, esse é o exemplo 7. Pronto, então esses são os exemplos. Vamos fazer uma questãozinha sobre isso, e aí a gente encerra a aula de hoje, certo? Vamos fazer uma questão da UFRN, questão 2.4. Então, isso significa que a atividade 2, lá da lista de calorimetria, está liberada para vocês fazerem, certo? Atividade 1 e atividade 2 podem fazer completamente. Então, vou fazer aqui com vocês a 2.4 e a gente encerra por hoje. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o... Pronto. Numa aula prática de termologia, o professor realizou a demonstração a seguir, que é isso aqui, essa chapa com água e óleo, certo? Ele colocou massas iguais de água e óleo sobre essa chapa quente. Vivian já leu aí rapidinho e já acha que é a letra D, né? Ele colocou massas iguais de água e óleo, à mesma temperatura, em 2 recipientes de vidro pirex, tá? Então, a gente tem água e óleo com massas iguais, e a mesma temperatura inicial. Aí ele pegou 2 termômetros idênticos e colocou um em cada recipiente. Em seguida, colocou esse recipiente sobre uma chapa quente. Passado algum tempo, o professor mostrou para seus alunos que o termômetro do recipiente com óleo exibia uma temperatura maior do que aquele que tinha água. Está aqui, ó, que tem óleo. Está vendo a coluna aqui de mercúrio?
tem uma temperatura maior do que a água. Isso significa que o óleo teve uma facilidade maior de aumentar a sua temperatura. Então, considerando que a água e o óleo receberam a mesma quantidade de calor da chapa, é correto afirmar que a temperatura do óleo era mais alta, por quê? Então, olha, há duas respostas possíveis aqui. Se o óleo ele sofreu um aquecimento mais rápido que a água, significa que ele tem uma dificuldade menor de variar a temperatura. Então, a água vai ter uma capacidade térmica maior que o óleo. Então, essa é uma possibilidade que você poderia marcar, mas não tem capacidade térmica aqui, certo? Então, esse sistema que teve uma resistência maior a mudar a temperatura tem maior capacidade térmica, beleza? Só que aí, veja, qual é a relação entre capacidade térmica e calor específico? Essa daqui, ó, Czão é igual a massa vezes o calor específico, que é Czinho. Ele disse que as massas são iguais, massas iguais. Então, isso aqui é fixo. Isso aqui é o mesmo, constante. Certo? Então, vai ter maior capacidade térmica aquele sistema que tiver maior calor específico. Como a gente já viu, sistema de maior capacidade térmica aqui na água, então a água tem maior calor específico que o óleo. Certo? Então, se você já soubesse decorado que a água tem maior calor específico, já poderia ir em cima, que a resposta é a letra D, que o calor específico da água é maior que o óleo, certo? Mas se você não lembrasse quem é que tem maior calor específico, você poderia seguir todo esse raciocínio que eu segui aqui. Então é isso, pessoal. Na próxima aula, terça-feira, nós vamos finalizar a calorimetria, certo? Vai ser nossa terceira e última aula de calorimetria. E aí depois a gente vai iniciar o capítulo 4 de transmissão de calor, onde a gente vai conhecer a condução, a convecção e a convecção térmica, que são as formas de transferência de calor. Beleza? Então, por hoje é isso. Foi um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês. Tá? Então, não esqueçam de fazer os exercícios. Fundamental, quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, professor. Muito obrigada pela aula. Bom final de semana para o senhor. Para você também. Muito obrigado pela presença e pela participação.